Leitura do livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículos do 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Amém. Queira Deus e Espírito Santo nos abençoar, nos iluminar para compreendermos e acolhermos em nosso coração as palavras que agora vamos ouvir. Amém. Alguma vez você já se sentiu revoltado ou revoltada? Alguma vez você já se sentiu perplexo e confuso diante das dificuldades da vida, diante da realidade do mundo, diante de coisas que você não consegue mudar? Alguma vez você já se sentiu abandonado ou abandonada até pelos seus amigos? Quem sabe até pela sua família? Alguma vez você já se sentiu perseguido ou perseguida por tentar fazer o que é certo? Tudo isso o profeta Jeremias sentiu. Sentiu e expressou diante de Deus com toda a força, com todo o vigor, a ponto de alguns apelidarem o profeta de o profeta chorão, quando leem os seus escritos, quando leem o livro de Jeremias ou quando leem o livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias se coloca diante de Deus como alguém sincero e como alguém que sim mostra uma intimidade com o seu Criador, com aquele que o chamou segundo os seus propósitos. Jeremias manifesta todo o seu lamento, e às vezes parece até que Jeremias manifesta a sua revolta, não exatamente contra Deus, mas quanto à situação difícil e quanto à tarefa enorme, quase sem sentido para ele, porque ele estava diante de um povo difícil, de um povo que não ouvia, de um povo que não se arrependia, de um povo que não queria aprender o amor de Deus. Se a gente olha o texto do livro de Jeremias, a gente pode até imaginar que antes de ser chamado por Deus, Jeremias talvez tivesse uma vida até bem tranquila. Ele era um jovem e ele até manifesta isso quando Deus o chama. E ele percebe que o chamado de Deus significaria muitas dificuldades. Mas Deus fala com Jeremias, prometendo que vai em todo tempo o fortalecer. Lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, o Senhor Deus diz a ele: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então Jeremias diz: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu:
Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As palavras de Deus a Jeremias são fortes. As palavras de Deus a Jeremias dão-lhe a segurança que ele precisa para seguir na missão para a qual foi chamado. Mesmo assim, como todos nós na vida, Jeremias tinha os seus altos e baixos, porque o tempo todo, a cada novo dia, ele era desafiado pelas coisas que via, pelas pessoas que a ele reagiam e até mesmo desafiado pela difícil mensagem que Deus o deu para proclamar. Jeremias, no nosso texto que a gente lê hoje no capítulo 20, ele expressa até diante de Deus o fato de sentir-se quase que enganado, traído, abandonado diante das dificuldades. Mas mesmo quando ele pensava em seguir o caminho mais fácil, parar de anunciar a mensagem de Deus e, quem sabe, se acomodar e ter uma vida tranquila, ele diz que não conseguia, pois a mensagem de Deus, se ficava guardada no seu coração, queimava como um fogo dentro dele. Jeremias, a exemplo ou a semelhança dos discípulos de Jesus após o Pentecostes, não podia deixar de falar das coisas que viu, das coisas que ouviu. Embora se sentisse muitas vezes desanimado, afligido, Deus de novo mostrava a Jeremias, por palavras e por ações de livramento na sua vida, que ele não estava sozinho. Lá no capítulo 1, versículo 17 a 19, Deus já havia dito a Jeremias: não tenha medo deles agora. Todas as pessoas desta terra vão ficar contra você, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Depois, lá no capítulo 15, Deus também diz a Jeremias: farei com que você seja para este povo como um muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Jeremias experimentava isso de, em alguns momentos, sentir a proteção de Deus, o amparo e a força que Deus pode dar. Mas em outros momentos, é claro, sentir também o peso da responsabilidade e as resistências deste mundo à vontade de Deus. Ele expressa todo o seu lamento. Em alguns textos, ele diz que preferia até não ter nascido. Mas quando ele expressa o seu lamento, normalmente no próprio capítulo, no próprio texto, ele já diz depois: mas tu estás comigo. E ele expressa também a certeza de que Deus no final julgará. Deus no final dará a punição. Deus no final fará justiça aos seus. É interessante que o que para muitos pode parecer motivo de medo e desespero, o dia da justiça de Deus, para Jeremias é conforto, pois ele sabe que estando com Deus ele não precisava temer. Estando com Deus, o dia da justiça será também dia de vitória. Como é que isso pode se mostrar também na nossa vida? Primeiro, Deus que te chamou te conhece. Isso significa que ele sabe dos teus motivos para lamentar. E Deus não diminui nem desvaloriza esses motivos. Ele te conhece profundamente e sabe o quanto tudo isso dói no seu coração. Mas Deus se coloca ao seu lado e diz: não tenha medo, eu o fortaleço. E Deus é capaz de, nos momentos mais difíceis da sua vida, pela ação do Espírito Santo, lembrando-te de tudo que Cristo fez por ti,
também mostrar que é possível dizer na angústia: mas tu estás comigo. Deus também te chamou. Pode ser que você pense que chamado é coisa só de profeta, ou que chamado é coisa que o pastor recebe. Mas todos nós temos um chamado, por assim dizer, uma vocação. Deus o chamou e colocou você no lugar onde você está. Seja como mãe, profissional, pai ou profissional, estudante, onde Deus te colocou, é ali que Ele quer agir através de você. Onde Deus te colocou, Ele também quer anunciar a sua mensagem por palavras e por ações através de você. É claro, onde Deus te colocou, também haverá resistências, também às vezes haverá abandono, também às vezes pode haver até perseguições. Mas Deus, assim como fez com Jeremias, também te ampara, até quando você não percebe. Deus, assim como fez com Jeremias e através dos muitos a quem ele chamou, também mostra frutos no tempo certo, até quando você não vê. E Deus dá esperança para além do que se pode ver, por causa de Cristo e do que ele fez por nós. Pois Cristo que venceu o mundo te chama para estar com ele para além deste mundo, na vida eterna que ele conquistou ao pagar por todos os seus pecados na cruz. Até a certeza do juízo de Deus ao final, para você e para mim, assim como para Jeremias, pode se transformar em certeza de vitória e não medo. Por quê? Por causa de Cristo. Por estar ao lado de Cristo, nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados e, justificados e em paz com Deus, nós podemos dizer: mas tu estás comigo. Se a gente olha outros textos da Bíblia, eles nos ajudam a pensar sobre isso. O Salmo 73, por exemplo, traz o lamento do salmista diante das injustiças deste mundo, mas também, no mesmo texto, lembra: tu estás comigo. Selecionei alguns versículos aqui para ler. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Que bonito isso, né? No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais eu poderia querer na terra? E o salmista ainda diz mais: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. É essa a nossa esperança. A nossa vida não será sem lamentos. Haverá dificuldades. Haverá momentos em que poderemos nos sentir abandonados e até sofrer perseguições. Mas Deus está conosco. Ainda que a nossa mente e o nosso corpo enfraqueçam, Deus é a nossa força. Ele é tudo o que sempre precisamos. O profeta Jeremias também escreveu no livro de Lamentações, lá no capítulo 3, o seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos ou se renovam todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele.
O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Nós descansamos nos braços do Pai que nos acolhe por meio do Filho Jesus. Nós nos alegramos e nos renovamos com o Espírito Santo que hoje vive em nós, nos consola, conforta e impulsiona como fogo que queima dentro a também testemunharmos o amor de Deus. No Evangelho que foi lido no dia de hoje, Jesus já preveniu os discípulos a respeito das dificuldades de todo tipo que eles iam enfrentar e que nós enfrentaríamos também. Mas Jesus também disse: não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Deus te chamou. Deus te conhece. Deus te ampara em todo o tempo. Renove-se na certeza do amor de Deus por nós, por mim e por você, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.